Ah, essa live é uma live muito especial. Vamos ver. Me convida, Felipe, então. Vamos ver aí, vamos ver se agora a gente consegue. Não, vamos ver. E E agora? aí, senhor Felipe, agora sim! Coisa Essa boa. live muito especial não podia ter problemas, né? Não podia ter problemas. Essa, essa lá, ó, Tamara entrou. Oi, Mara, Tamara. que Olha, legal. Olha, Jennifer. eu até me assustei agora, porque aparecia que não te enviava a solicitação para entrar. Eu pensei, putz, nunca tinha Meu acontecido. Deus. Mas tá tudo certo, ainda bem. Bom, gente, é uma honra fazer essa live aí com o Felipe. Felipe, um grande colega, aquela questão que a gente fala, né, que na advocacia é sempre bom, em alguns momentos, na advocacia, né, numa atuação conjunta, encontrar ótimos colegas. Ontem eu tive a oportunidade de estar ao teu lado, né, numa audiência e usufruir daquele. Não foi bom combate, porque nós estávamos no mesmo lado, né, nós não estávamos entre si, mas estávamos juntos numa boa parceria e é fantástico poder participar disso contigo, né, fazer essa live contigo, que a gente estava há muito tempo para fazer. Né? Verdade. Foi Ouvir aí marcada essa com bastante antecedência. ouvir aí essa tua experiência que a cada momento te engrandece mais, né, na advocacia, em especial no Tribunal do Júri. A gente tem muito que te ouvir e conversar hoje aqui. Olha, prof, eu fico até sem jeito. Olha que eu já fiz algumas lives, mas eu fico até sem jeito de ouvir isso de ti, porque quem te segue, quem foi teu aluno, e eu digo que eu tive a honra de ser teu aluno, sabe do que eu estou falando. E essa oportunidade que a gente teve de trabalhar junto, inclusive, é algo que vocês imaginem. Você teve um professor que te ensinou o procedimento penal, você teve um professor que fez você se apaixonar pelo negócio, daqui a pouco você está ali trabalhando com ele lado a lado. E hoje eu escrevi para você sobre isso, sobre o quanto eu me sinto grato por isso, porque a gente continua bebendo da fonte, né? Fazem 4 anos e meio e eu continuo tomando da fonte da profezinha Letícia, que todo mundo ama. Quem só não ama quem não conhece. Não, e é muito legal que de acompanhar, e a gente fala, né, de acompanhar o crescimento, né? O Felipe, quem não conhece ainda, vai conhecer, né? O Felipe, além de um advogado super comprometido, né? Aquelas pessoas que a gente diz, ó, a gente conversava sobre isso esses tempos, né? Nasceu para isso e está fazendo o que gosta. Então, aí todo o meu respeito, toda a minha admiração, toda a minha torcida de sempre, né? Que eu fico na torcida. E vamos lá, vamos falar sobre júri, então, vamos falar sobre a primeira inquietação aqui, eu acho que fica para os colegas, né? Quem não conhece, o Felipe está fazendo muito júri, né? O Felipe está super dedicado nesse recorte, além, claro, da advocacia criminal. Ele tem curso de júri, pessoal. Quem começar a segui-lo vai ter a oportunidade de ver. Mas eu quero saber, Felipe, assim, olha, conversando contigo, assim, uma curiosidade, né? Eu, como primeiramente professora aí do conteúdo, assim, uh, essa prática que a gente fala o dia a dia aí do júri, né? Ela é bem diferente da teoria mesmo. Todas aquelas inquietações que a gente tem na aula a respeito do que quem é o jurado, de como isso se dá, como esse julgamento se dá, como um estudioso primeiro, né, sobre do júri, né, e implementador, né, dessa prática, né? O que tu tens a dizer sobre isso, assim, para quem está de fora, quem está começando, quem está, né, Então, interessado nisso?
Então, gente, olha, o tribunal do júri é algo extremamente surreal, assim, gente, porque é um procedimento, é um julgamento extremamente diferente de qualquer outro que existe no nosso ordenamento jurídico. Então, assim, ó, a sala de aula, ela te ensina ali as questões de procedimento, mas assim, ó, você quando se depara com a realidade, é um universo de questões, é um universo. Tanto que muita gente me pergunta, Felipe, me dá uma dica para começar no júri. Gente, não existe uma dica de ouro para começar no júri, porque assim, como eu disse, a gente sai da sala de aula com a questão teórica em mente, diz, ó, vou pesquisar. Você vai para um júri a primeira vez, você vai, pesquisa, estuda, faz o mínimo, né? Quer estudar e conhecer mais do que qualquer outro aquele processo, pelo amor de Deus. Eu sempre digo, pelo amor de Deus. Ninguém no júri pode conhecer mais um processo do que o advogado, nem juiz, nem promotor, nem ninguém. Só que a realidade prática, como eu disse, é um universo muito complexo. Até porque você tem que trabalhar, olha, como é que a gente poderia começar a trabalhar essa questão? O jurado é um juiz leigo, ele é posto naquela função de quem vai decidir no dia do julgamento e ele analisa você e o seu cliente desde o primeiro contato que vocês têm. E quando a gente começa a trabalhar no júri, eu comecei com uma certa ingenuidade, mas por não saber dessas questões. Eu acreditava, bom, foi trabalhado determinada prova no processo, voltou? Espero que não seja algo urgente falando aqui pelo WhatsApp. Desculpa. Ah, foi teu que parou aí? Foi Achei que eu. fosse meu. Uhum. Então, você vai para um julgamento, e eu fui com uma certa ingenuidade justamente por isso, por acreditar, bom, a gente aprende que é feito todo um procedimento antes de chegar no júri, você vai lá e sustenta aquela defesa, o promotor sustenta a acusação que vem trazendo, e é isso, os jurados vão julgar com aquela ideia na dúvida que se absolva o réu e tal, mas quando você chega lá e se depara com um cenário totalmente diferente. Tanto pela questão da defesa, que o tribunal do júri é um lugar em que você pode mudar totalmente o contexto que foi trabalhado anteriormente, e eu já fiz isso diversas vezes. Tanto a acusação pode inovar em diversas questões, você pode ir lá e o promotor não trabalhar nada que foi trabalhado ali durante anos de processo, trabalhar questões totalmente diferentes. E os jurados É o fator surpresa aqui. verificar. Oi? É o fator surpresa que no júri é tradicional, né? Só que isso, a desenvoltura diante do fator surpresa vem com a prática, né? Mas a gente, no início, a gente não tem essa visão macro, né? Desse fator surpresa, e está apegado numa teoria de que a gente somente tem que tentar pensar como jurado, né? Mas é muito mais do que isso, como tu disseste, né? Sim, e o jurado é aquela história, né? O tribunal do júri ele pode absolver o maior dos culpados e pode condenar o maior dos inocentes. Tudo de acordo com o que for trabalhado. Por isso que eu tenho muita esperança nos julgamentos que eu faço pelo tribunal do júri. Porque existem ferramentas que podem fazer você realmente transformar uma situação dentro de um processo. É algo muito... Eu sou suspeito para falar, né, professor? Desde que eu caí lá, eu não consigo mais sair desse negócio. Então, eu estudo isso, sabe? É um negócio que
Mas eu trouxe algumas questões para trabalhar com o pessoal, alguns pontos que eu gostaria de falar. Mas a gente, no começo, gente, eu sempre digo, olha, assistam o máximo de plenários que vocês puderem. Eu fui lá assistir um plenário da Prof. Quando eu ainda era aluno. Então, assim, eu fui lá entender, olha, é muito importante a gente ir de passo, já é algo que começa a fazer você sentir a coisa. Porque não basta você dominar a teoria, você está com a tese pronta, você está com tudo na ponta da língua. Se você, olha, se você não trabalha elementos como, por exemplo, conexão com os jurados, você tem que trabalhar, se conectar com os jurados, porque senão eles não vão receber o que você tem para passar, eles não vão nem querer te ouvir, a depender do modo como você se portar. E olha, isso é muito engraçado, porque tem júris em que isso acontece, isso varia muito de júri para júri. Mas tem casos em que você tem que reformular o seu roteiro de acordo com o comportamento ali dos atores. Daqui a pouco tem um réu com uma cara um estigma da cadeia, aquela cara, sabe, que os jurados olham. E no júri a gente não pode ser hipócrita de não reconhecer esses elementos. Por exemplo, olha, aquela pessoa tem uma cara que o jurado olha e pensa, não, ninguém precisa abrir a boca, foi ele que fez, tá julgado, acabou o julgamento. E vão ter aqueles réus em que tem uma carinha tão, sabe, essa questão do estigma influencia muito. Cara de bandido e cara de... É estranho a gente falar isso, né, vindo da... Mas eu digo assim, ó, que são questões que a gente tem que abrir o olho no plenário. Prof, não me deixa eu... Deixa eu te falar, agora tu falou isso, e eu lembrei da experiência agora daquele junho de dezembro que eu disse, né, que eu ia fazer, que eu até conversei contigo, dizendo, vou sozinha mesmo, eu acabei indo sozinha, era a advogada da assistência de acusação. E, enfim, o promotor tinha feito a fala dele e eu fui fazer a minha. E a questão da empatia, a questão do olhar do advogado é tão importante no júri que eu me senti na posição de acusação. Eu terminei minha fala e eu senti que os jurados estavam comigo. Só que, da mesma forma que eu senti que os jurados estavam comigo, a mesma sensação que tu sente, Felipe, depois veio a defesa, e a defesa foi excelente. Excelente. E eu fiquei pensando, essa defesa foi excelente, foi muito boa, era uma questão que envolvia reconhecimento do réu. O que a defesa fez? Ela trabalhou com um vídeo, trabalhando todos os reconhecimentos falsos, todas as questões das falsas memórias, e a defesa era uma defensoria pública, ela estava vivendo aquele júri, era júri no interior, era, né, enfim, era o, sei lá, 7º júri dela, ela estava vivendo aquilo. E eu olhando, que guria boa, imagina quando ela chegar no bar, lá, eu assistente de acusação reconhecendo. Batendo palma de canto para defensor. E aí, sim, porque a tese, a explanação dela foi fantástica. E o promotor foi fazer a sua fala na réplica, na tréplica, desculpa. E aí o que ele fez? Extrapolou os limites. E eu fiquei pensando, aí o pessoal já cansado, e eu pensei, essa gente está cansada, esses jurados estão cansados, vai ter a réplica, vai ter a tréplica. Só que eles estavam tão comigo que o promotor estava terminando de falar, eles estavam olhando para ver o que eu ia falar. E aí o promotor me deu a palavra e eu maldosamente, o que fiz? Estratégia. Olhei para os jurados e disse, não, eu já estou satisfeito. Por quê? Eu só iria chutar cachorro morto, eles estavam se eles estavam confiantes no que eu tinha dito também.
para eles. Eu poderia ir junto, né? Poderia ter feito mais aquele... Mas eu confiei naquilo e deixei a promotora, a defensora aí, a defensora pensando que ia ter que refutar os meus argumentos também, meio que deu uma titubeada, tadinha, e ela disse que ficou só refutando o que eu tinha dito, que eu usei aquele argumento ruim, né, que eu penso, né? Eu disse, olha, a defesa vai vir aqui, vai olhar para vocês e vai dizer, na dúvida, absolvam, porque eu sou defesa, eu sempre fui defesa, usei disso, né? Que eu te falei o que aconteceu, e e pensei, foi estratégia do momento. Eu poderia ter ido, ter perdido o time, ter falado mais, ter perdido os jurados comigo, ter extrapolado como o Ministério Público extrapolou, né, naquele júri ali. E eu fiquei na minha e fiquei com medo dessa estratégia, né? Mas julgamento feito, cruela, cruela, foi cruela. Julgamento feito, Ai, meu só coração. uma só uma tinha absolvido ali, né? Pelo que a gente tinha visto. Mas é coisa que a gente não está na teoria, é o teu feeling do momento, que nem tu ontem na audiência, que nem eu, quando a gente estava falando ali, puf, né? Mudamos tudo que a gente tinha pensado. Por quê? Porque é o que a gente sentiu, né? Então, não é só juiz que tem sentença, que tem sentir, que sentencia, a gente também decide, e o jurado também tem o seu sentir, né? E a gente tem que seguir sempre o que a gente sente, né? E tu deu uma série de exemplos de questões que a gente não tem, a teoria não consegue. É aquela história, tu pode escutar sobre isso, mas tu nunca vai entender até tu vivenciar. E o Tribunal do Júri, ele é um negócio louco, né? Porque assim, ó, a gente não pode ir com aquela crença de defesa engessada ou acusação engessada. Defesa ou acusação. Porque existem diversas variáveis que você não conta. Por exemplo, como num caso... Uma vez eu trabalhei num plenário... Bom, às vezes não, isso acontece um monte. Vou até dar um exemplo mais genérico em razão disso. De o promotor esquecer do processo. Quando a prova é ruim, o promotor esquece do processo e começa a falar do quê? O cara é bandido, o cara fez isso porque o crime é assim... Olha, eu já escutei cada coisa, que escorre sangue nas ruas. E vocês, jurados, têm que resolver isso condenando esse cara. Só que é um discurso agressivo e pesado, que tensiona. E a gente... foge a técnica. O que júri, por mais que seja julgamento com base na sua íntima convicção, né? E a gente pensa que júri é só aquele teatro, a gente não, né? Mas eu digo, quem tem primeiro contar, o júri é o teatro. Não, o júri é técnica. E tu sabes muito disso, porque tu estuda muito isso. E a gente tá lá para mostrar isso. Tanto é que quando esse tipo de argumentação vem, a gente mostra para os jurados que não é assim que funciona. Que a gente tem que julgar em conformidade com a lei. Por isso é importante a gente sempre levar um dispositivo legal que sustente a nossa tese, julgados que sustentem a nossa tese, para mostrar para os julgados que, olha, isso aqui não é invenção do advogado, isso aqui é o que a lei diz. Se a gente ir por esse caminho, a gente vai estar cumprindo a lei. Porque o jurado, ele pode... E a sacada do júri é muito disso também, porque muitas vezes com o juiz togado, tem uma questão óbvia. Vai lá e se reúne com o juiz e fala, doutor, tá, olha isso aqui, doutor. Esse réu aqui tem que ser absolvido. Esse réu não pode continuar sendo processado. E o juiz, muitas vezes ignora. E o jurado, ele pode condenar, mas ele vai saber que ele tá, ó, você consegue ter um contato explícito com a prova. Você olha no olho do jurado e diz, olha, aqui tem a prova, aqui a defesa provou que ele deve ser absolvido, que o crime deve ser desclassificado, que deve haver uma desclassificação, enfim. Se o jurado condenar nessa situação, ele pode condenar, mas ele vai ter que aceitar que, ó, que ele está condenando porque ele não foi com a cara do réu, porque de acordo com o processo, de acordo com o ditame legal, não é. Então ele vai ter que condenar sabendo que ele está desvirtuando
o trabalho que ele foi fazer lá naquele dia, o juramento que ele fez aquele dia. E daí, quando a gente abre essa porta de não, a gente condena aquele lá porque a gente não gosta dele. E eu digo isso no sentido de alguém com uma série de antecedentes, que são júris mais complicados de trabalhar, gente que já foi condenado por homicídio, enfim. Tem jurado que olha e diz, não, ele quer que aquela pessoa saia da sociedade. E aí ele vai ter que condenar sabendo que ele está desvirtuando o troço. Quando a gente abre essa porta para condenar alguém, não pelo que aconteceu, mas por não gostar daquela pessoa, quem garante que essa porta não vai estar aberta quando a gente precisar que elas fechem? Quando for um dos nossos? Enfim, a gente trabalha, como tu disse, eu sou contra essa ideia de júri é teatro, eu sou totalmente avesso a essa ideia, mas a gente tem que trazer um discurso, muitas vezes, conectando essas questões de sentimento para o jurado sentir. Muito importante, porque faz parte da técnica. E eu não digo nessa questão eu não gosto daquela de baixaria, sabe? Pelo amor de Deus, eu não sei o quê, eu imploro que eu não sou a favor disso, sabe? Mas assim mas eu digo assim, de nós transmitirmos o nosso sentimento na nossa fala. Porque daqui a pouco você está falando de algo tenso, de algo pesado, de algo morno. Sabe? A linguagem corporal influencia muito no júri. Mas, prof, me conta. Deixa eu falar uma questão para o pessoal que está nos assistindo aí. Tu falaste da questão de demonstrar, refutar muitas vezes os argumentos com a própria lei, levar a lei, levar até os jurados, né? Uma questão importante em plenário, que eu acho que é uma estratégia legal também, para quem de repente vai começar a pensar sempre, é de repente ter uma boa doutrina escrita por promotor, tá? Acho uma estratégia boa, dependendo do que tu estiver falando, por exemplo, que tu possa convencer os jurados que outro que nem da mesma, né, que também né, ocupa aquele espaço, enxerga dessa maneira que tu, né? Às vezes é difícil, mas às vezes tem, já acontece, a depender de algumas matérias pode existir, né? Alguma questão determinante, de uma excludente, alguma questão dessa natureza, né? Levar, né, doutrinas que tu possa usar fazendo esse comparativo de que o direito existe, sim, várias vertentes, várias formas de pensar e de encarar, que inclusive é publicado dessa maneira, até por colegas, e fazer esse diálogo, porque isso tu traz a técnica. Aí tu vai dizer que isso é teatro. Não, isso é trazer a técnica. Agora, se tu estás usando ela de uma maneira mais cênica, isso integra o que a gente tem de diferente no júri, que chamam alguns de teatro, que é justamente o que é a plenitude de defesa, a forma de se construir a tua argumentação, a tua forma de persuadir, de maneira distinta que tu faria dentro de um processo engessado, que muitas vezes é o processo escrito, né? Que se dá, né, no procedimento comum, ordinário, enfim. Essa questão, qual que é o objetivo do advogado no júri? O advogado tem que convencer. E as estratégias de persuasão fazem parte disso. Que nem você trouxe aqui a ideia de, olha, o Ministério, aqui é um representante do Ministério Público, mas tem um promotor que escreve, que dá aula há tantos anos disso, inclusive um promotor pelo qual eu estudo, e está aqui para vocês. Esse entendimento também é dele. Que muitas vezes o que acontece? Para quem ainda não iniciou nessa jornada, o advogado também sofre um preconceito no tribunal do júri à primeira impressão. Por quê? Ali você é composto conselho de sentença, sorteado e tal, daí vem o réu, e se é um réu preso, vem ali escoltado, daí o juiz dá as peças principais para os jurados, eles começam a ler a partir da denúncia. Diz, fulano esquartejou ciclano, não sei o quê,
Ele olha antes de você, advogado, abrir a boca, antes do promotor abrir a boca. Ele olha ali um sujeito que está sendo acusado de um crime gravíssimo. E normalmente as denúncias, ainda que isso não tenha acontecido na realidade, normalmente elas vêm bem com motivações horríveis. Olha, matou com 30 tiros por 10 reais, porque chamou de corno. E daí, assim, aquilo é pesado. Então, assim, antes de nós abrirmos a boca, já tem todo esse contexto. E daí, quando o advogado vem, olha, e antes de nós virmos, ainda vem o promotor e fica aquela 1h30 ali dizendo por que eu digo isso para os meus clientes. Ó, o promotor vai ficar durante 1h30 mostrando para os jurados por que é o pior dos piores criminosos que existem nesse planeta. Então, assim, ó, por isso que eu sempre digo, o júri a gente nunca começa do 0 a 0, a gente sempre começa com pontos negativos. A gente tem que empatar e virar o jogo. Por isso que é um trabalho. Então, assim, ó, nessa ideia de plenitude de defesa, o que acontece? A gente traz esses elementos para quê? Para dizer, olha, isso não é uma invenção do advogado, porque existe essa impressão de que, olha, o advogado vai querer livrar o cliente, ele quer fazer valer os honorários dele. Muitas vezes tem promotores que falam isso de forma desleal. São poucos, mas existem. Quer ver o discurso aquele? Ah, eu fui advogado, mas aí eu preferi fazer justiça e fiz o concurso para promotoria. Inclusive, eu estou aqui tanto para fazer justiça que se eu acreditasse, eu podia pedir absolvição também. Horrível, cara, horrível, isso é horrível. E aí é que tá. Por isso que nós não podemos, olha, eu tô com a tese pronta, tá tudo na minha cabeça, eu vou chegar lá e vou vomitar para os jurados, eles vão absolver meu cliente. Não, porque você tem que mostrar, antes de tudo, que essa visão que eles têm não é bem assim que acontece. Não é porque ele está sentado aqui que ele fez alguma coisa. Ele está sentado aqui, mas quem vai decidir se ele fez ou não são vocês, jurados. Senão, não faria sentido nós estarmos aqui. Bastaria um delegado de polícia ou bastaria o promotor. Então, a gente tem que cuidar com essa conversa porque ela não se confirma. Senão, esse tribunal aqui ia ser uma grande perda de tempo. E outra, não é bem assim que o promotor está aqui para fazer justiça. Tanto é que, nesse caso, deveria ter feito e não fez. A gente vai lá e... Mas a questão... Uma das coisas que me encantam no Tribunal do Júri é essa questão da multidisciplinariedade, em que você traz elementos, como, por exemplo, você traz ali o entendimento de promotores reconhecidos, de juiz, de desembargador, da medicina legal, do campo da psicologia, antropologia. Você pode fazer, como você disse lá da defensora que trouxe um vídeo para trabalhar a questão do reconhecimento. A plenitude de defesa, ela te dá ferramentas para aguçar a criatividade. Aguçar a criatividade nesse sentido de, olha, e o Tribunal do Júri, prof, eu não sei como tu enxerga isso, mas na minha concepção, a melhor defesa é aquela que sai do óbvio, assim, que, sabe, tu tem que... Tanto é que eu leio o processo, mas assim, ó, às vezes eu saio para... Eu faço muitas leituras de fora do direito, literatura, para pensar em pontos de conexão com jurados, para trabalhar maneiras... Porque aí tá, antes de trazer a tese, eu tenho que fazer o jurado criar uma certa empatia comigo. Daqui a pouco, com um réu, existem casos que a gente consegue fazer isso, para daí mostrar para eles. Construir uma defesa, isso também é estratégia de persuasão, de modo que você dá o que você pede, mas que o jurado tenha em mente que ele que chegou naquela conclusão. Ele chegou num ponto, analisando o que você está dizendo, e pensou, nossa, esse cara tem que ser absolvido. E ele vai achar que ele chegou. E é muito mais fácil dele receber a tese achando que ele que chegou naquela conclusão. Mal sabendo ele que você, advogado, se prepara, estuda de forma a fazer ele acreditar que ele chegou naquele ponto. Porque é muito mais fácil ele acreditar em algo que ele chegou do que algo que o advogado, que quer livrar o cliente lá, está falando. E o estudo da psicologia, né? A forma até de tu
de tu observar como um jurado se comporta. Até o semblante do jurado é importante. Até se aquele jurado é uma pessoa feliz ou não. Se Olha, consegue transparecer a felicidade ou não. Eu vou te dizer que eu acho que se eu tivesse um pouco, eu acho que é apaixonante o júri, sim, eu concordo com vocês, o Jader também vive me enlouquecendo para isso, né? Por quê? Porque tu mexe com a mente humana, tu mexe com a criatividade, como tu disse, tu te desafia a cada júri. E a cada júri tu cresce de uma forma que eu, não só juridicamente falando, né? Mas porque, como tu disse, é aquilo vivo, é o julgamento oral, é na hora ali, e tu tem que se reinventar. Os jurados podem ter fechado contigo pelo olhar, mas poderiam não ter, poderiam estar do lá, assim, aquele, né, descompromissado. E quando tu vê que o jurado fechou contigo, também tu não pode achar que tá ganho. Tu tem que... É tudo estratégia. Porque tem alguém que vai falar depois. tudo Né, tu passe, né? abrir mão de uma fala é estratégia de defesa ou de acusação, ou não faz. Porque tu tens que oportunizar, ter a regra é se utilizar de todas as oportunidades. De todas as oportunidades. Né? Sabe, sabe que tem algumas questões que eu gosto de... Assim, eu já fui de trabalhar algumas questões, tipo, direto, assim, eu sempre que eu trabalho com os colegas aqui, antes, há um tempo atrás, eu falava direto dessas questões de debates, de questões de instrução em plenário. Hoje eu costumo introduzir essas questões do júri, prof, com questões, por exemplo, de autoconhecimento, de nós, como advogados, termos essa questão assim, ó, quem eu sou? Eu sou uma pessoa que consegue, que fala alto, eu sou uma pessoa que fala baixo, eu sou uma pessoa mais retraída, porque o que acontece? É muito comum, eu vejo isso, professor, o pessoal ele entrar, porque tá, tu vai pesquisar, eu quero fazer júri e tal, daí tu vê na internet aquela loucura de gritaria, de gente se xingando, e você vai, não, é isso, é assim que se faz, vai lá pro plenário e começa a entrar nessa onda. Porque eu acredito muito que a melhor defesa ela parte da nossa espontaneidade, do que a gente imprime de nós no trabalho que a gente faz. Porque, por exemplo, no começo eu era mais porra louca, eu brigava, eu achava, mas é porque eu fiz isso, gente. Eu pesquisava, eu pensei, não, eu tenho que apontar o dedo na cara do promotor e dizer para ele sentar que é minha vez de falar. E ele tem que ficar quieto no meu ouvido. E eu era muito agressivo, tanto eu via que a Vicky e a Bruna, eu acho que os primeiros 10 plenários, no mínimo, acho que eu fiz com as duas. E eu lembro que uma vez a Bruna disse que saiu do plenário e ela já As estava... gurias estão aí? As gurias estão aí? Eu tinha visto o nome da Bruna Ai, aqui. um beijo para elas, um beijo, são ótimas também, são maravilhosas, amo de paixão, sou fã das duas. Queridaças, adoro elas. E a Bruna disse, olha, Felipe, eu tive que ir lá para trás porque eu achei que eu ia vomitar de nervosa, porque eu achei que ia brigar com o promotor. E eu achava que esse era o caminho. Eu achava que esse era o modo. E com o tempo a gente começa a perceber... claro, a gente amadurece muito. Eu ia dizer isso, Felipe. Como a maturidade, não é maturidade de idade que eu digo, é maturidade profissional. O hábito, a vivência, o respirar aquilo. Por isso que quando tu diz para os nossos ouvintes assim, ó, assistam ao máximo, da mesma forma que tu começa a assistir, façam ao máximo. Ah, mas como fazer? Dativo, né? Se gruda com um colega, certo? Mas por quê? Porque isso tu passa a internalizar isso. Tu falaste tudo. É muito, eu acho que a maturidade profissional, né? O como a gente passa a olhar aquilo de maneira mais tranquila também, que foi o que aconteceu contigo, E mais assim, seguro. a Bruna, eu lembro que a Bruna, a gente entrou no mesmo ano, a Bruna que foi aluna também da professora Letícia, e ela se formou um semestre antes de mim. Daí eu liguei para ela e falei, Bruna, tu já fez júri? Eu quero fazer um júri.
E ela disse, não, Felipe, nunca fiz. Olha, essa é a história do primeiro plenário. Nunca fiz, mas se um dia aparecer, a gente tenta fazer então. E eu não lembro, eu acho que foi na mesma semana, ela falou, Felipe, você não vai acreditar. Me ligaram lá, a estagiária da juíza, queria alguém para fazer um júri. Vai ser semana que vem. E eu pensei, pô, mas semana que vem não dá, né? A gente tem que se preparar um mês, pelo menos. E ela, mas agora eu já aceitei. E são 2, vai ser uma semana que vem e um já na próxima. E eu pensei, meu Deus, então vamos. Se tu aceitou, então agora a gente vai lá e faz. E a gente estudou, se preparou. Eu lembro assim que a gente já estava com a tese pronta e a gente contatou. A Bruna tinha mais contato com o Jader, na época ela ligou para ele, ó, a gente tem um caso assim, a nossa tese vai... Porque o que a gente queria? Uma coisa também vai de encontro com aquilo que eu vou falar, que é assim, ó, você tem que fazer, mas tem que ter muita responsabilidade. Porque a gente construiu a tese, trabalhou a prova, mas o que a gente queria? A gente queria a voz de alguém que dissesse, tá, pode ir por esse caminho. E a gente não tinha, eu não tinha intimidade muito com essa galera do júri, e a Bruna pegou, vou ligar pro Jader. Ligou pro Jader, falou, Jader, a gente está com um caso assim, será que eu posso te passar meu colega aqui para falar? Daí eu fui lá, naquela época eu nem falava com o Jader, né? A gente não tinha tanta proximidade. E fez isso com o professor Ebenezer, eu nunca tive aula com ele, conheço ele só da internet, ela ligou para ele, ô professor, é que a gente está com um caso de júri assim, vai ser assim, posso te passar para um colega? A Bruna liga, eu sei, liga. E a gente foi assim, ó, com tudo. E aí é aquela questão, você tem que fazer, mas você tem que assim, ó. Claro, isso eu falo de hoje. O tempo me trouxe essa questão de, olha, a melhor defesa é aquela defesa que é feita por nós, que a gente não tenta simplesmente imitar o jeito de outros colegas. Se eu sou uma pessoa mais retraída, mais técnica, eu vou trabalhar isso com mais força, porque é o meu ponto forte. Se eu sou uma pessoa mais emocional, mais agitada, eu tento trabalhar isso porque eu sou assim, sabe? Tentar trabalhar de acordo muito... Tentar imprimir a personalidade na defesa, porque isso é espontâneo, as pessoas... O jurado costuma receber quem você é. Você sendo forçando forçar amizade com o jurado, forçar elogio para promotor, elogio para juiz que você nunca trabalhou antes. Às vezes dá até aquela vergonha alheia que a gente fala, né, prof? E o júri é assim, gente. Como essa live que a gente está fazendo agora. Eu entrei, não estava conseguindo enviar o convite. Eu recebi o da professora, não enxerguei ela. Tentei de novo, entramos. O júri é isso. Você pode ter um problema e ter tranquilidade de resolver e ver que não é o fim do mundo. E você pode estar... É que assim, ó, tem outra questão também. Muitas vezes o advogado ele vai com foco em si mesmo, né? Eu como advogado, minha aparência, eu, doutor. E aí você com esse ego lá em cima, achando que é o cara que está todo mundo esperando para te ver no júri, todo mundo lá querendo ver o advogado, você acaba ficando mais ansioso, com medo de errar cada vez maior. Que é diferente de quando você foca no seu discurso, foca na sua defesa, você não está nem aí se derrubou pasta de dente no terno, se virou a garrafa d'água, você está focado na defesa. Sabe? Falar que tudo, e que isso fique para a vida, porque tu carregar uma persona para sustentação oral, tu carregar uma persona para o júri, uma persona para uma outra audiência, é muito trabalho para ti. Mais fácil tu carregar só a tua persona. A tua pessoa ali realmente te abrir para aquilo e viver aquilo. E eu tenho isso para minha vida, assim. E eu vejo que, infelizmente, eu acho que isso daí talvez seja o porquê eu tenho tanto a agradecer, sabe? Porque às vezes eu vou para o tribunal e eu não conheço aquela pessoa que está fazendo a sustentação oral. Por quê? Porque a pessoa já está com, sei lá, 20 anos de profissão e naquele momento da sustentação oral ela se transforma em outra pessoa, ela continuou imitando. Ela não aprendeu a ser o advogado Felipe, a advogada Letícia, não... Por quê? Porque ela só reproduz, ela não vive aquilo realmente, né? Eu acho que isso é fácil. Né? A Letícia me conheceu aí agora, nem Letícia? Me conheceu aí agora
na minha viagem, né? Eu estava na beira da praia, eu acho que eu era a mesma coisa que eu estou aqui conversando com o Felipe, né? O Felipe me conhece e eu acho que isso é importante. Isso não te retira a autoridade, isso não te retira profissionalismo. Ao contrário, isso talvez demonstre segurança naquilo que tu acredita, naquilo que tu fazes, né? E eu acho que a segurança profissional no júri é o que traduz o que o Felipe disse lá no início. Olhar no olho do jurado, e não é qualquer olhar, é o olhar daquilo que tu acredita, né? Aquilo que tu está preparando, que tu preparaste para aquele júri. É que tudo transpassa, né? Você ir com o discurso pronto, engessado, você chegar lá e ler, você falar uma coisa, mas seu corpo mostrar outra. Isso até me veio na cabeça agora uma questão que é, por exemplo, o advogado que não acredita na própria tese. Pai, eu vou lá fazer o júri, mas não estou convencido. Não faz. Não faz, porque assim, ó, Passa para o se você colega. não está convencido, você é incapaz de convencer uma pessoa disso. Porque você pode falar, mas você não vai transmitir a segurança necessária. E olha que louco, isso é um questionamento, algo que eu recebo muito. Não sei como é que tu... Provavelmente já deve ter ouvido muito mais do que eu. E se o cliente é culpado? Se o cliente mente para ti, não sei o quê, e aí? Eu falei, cara, em primeiro lugar, se eu sei que o cliente pode mentir para mim, muitas vezes eu nem pergunto. Eu trabalho ali com o que tem no processo e eu vejo, assim, o sentido da defesa no júri, qual é? Na minha concepção. Agora eu vou querer saber a tua também. Para mim é servir, é a entrega no limite. Entrega no limite. Entrega você ter um esgotamento de estudo, um esgotamento no sentido assim, ó, de se entregar ao máximo para ter efetividade na sua defesa. Eu não estou dizendo isso, eu tenho que absolver a qualquer custo, não. Eu estou dizendo no sentido de você criar a melhor defesa para o seu cliente, que nem sempre é absolvição, mas uma defesa coerente, uma defesa com suporte nos autos, uma defesa com suporte legal, mas criar algo que você acredite e que você se entregue para provar que é verdade. Porque, assim, às vezes, agora, isso é algo que esses dias eu coloquei para discussão com um grupo de colegas e deu as mais variadas opiniões. Mas tem casos, às vezes, em que eu realmente eu penso... Eu sou uma pessoa que acredita em Deus bastante. Eu sempre vou... No júri, eu sempre digo assim, Deus, eu quero ser instrumento do Senhor. Se ele tiver que ser absolvido, ele vai ser absolvido, mas eu vou fazer o melhor possível para isso. Me entregar, fazer a melhor defesa. E se eu sei que o réu pode mentir para mim, às vezes eu nem pergunto para ele. Claro, tem questões que você precisa saber, eu falo, mas a depender do processo você não precisa. Então, às vezes... Porque é o seguinte, você não acredita no seu cliente, não acredita no réu, você tem que acreditar na sua defesa. Sabe? Na defesa. Aconteceu isso num júri recente, que eu não vou dizer qual júri é, mas que os colegas que trabalharam comigo tinham uma dificuldade muito grande de aceitar aquela versão. Eu falei, cara, a gente constrói a nossa defesa e assim, ó, defesa tem que ficar muito boa, tem que ser a melhor defesa da nossa vida. Cara, todo júri é assim, prof. Até vou te dizer como é que eu trabalho. Toda defesa tem que ser a melhor da minha vida. Caso é horrível, tem que ser a melhor defesa da minha vida. A ponto de eu olhar para ela e dizer, ó, essa defesa está muito... Agora não importa, é essa. Eu acredito tanto na minha defesa que eu vou fazer os jurados acreditarem nela também. Sabes que o que eu vejo, eu parto num preceito ético, assim, se eu aceitei o caso, se a criatura sentou na minha frente e ele assinou a procuração, foi porque eu permiti que ele assinasse a procuração. Eu não estou na defensoria pública, né? Eu assumo a defesa. E se eu assumo a defesa, é porque eu tenho que defender. É nessa linha que eu trabalho. Porque se eu tiver dúvidas e comprometer a minha convicção, eu não vou fazer a minha melhor defesa, entende? Sim. Esse então, negócio... assim,
Tu não pode, só que assim, uma coisa que eu falo que eu tenho que ser justa, né, que para não ficar demagogia, que eu acho que eu tenho que ser justa, não, honesta. Muitas vezes eu fiz isso, de não assumir processo, por não muitas, né, mas algumas vezes, porque eu não concordava com a estratégia que aquele, e achava que não valeria a pena eu convencer aquele cliente do caminho X, tá? Mas isso porque eu tenho outra fonte de renda, né? Porque além de professor, eu sou advogado. Eu sei que é muito difícil para muitos colegas se pautar por esse mundo fantástico da Leticinha, né? Que às vezes acontece, que é o mundo que eu vivo para mim, assim, né? De estar ali por convicção, de olhar no olho e segurar a mão, né? Nós estamos juntos e, né? Nós estamos juntos numa situação assim, né, de ninguém soltar a mão de ninguém mesmo, sabe? Por acreditar. Mas eu sei que a advocacia nem sempre é assim. Às vezes a gente tem que se convencer pela nossa tese realmente e fica como posso dizer, aquele ponto de interrogação, né? Mas o ponto de interrogação não é para nós, pessoal. Certeza, talvez em casos a gente nunca vá ter, né? A certeza vai ser, infelizmente, num julgamento até onde o réu quiser aceitar. Ah, foi condenado? Foi condenado. Ah, mas foi condenado injustamente. Ah, então vamos pensar numa revisão criminal, temos chance para isso? Aí lutar, porque do contrário, né, nós vamos ter a aceitação. E eu acho que aí é o limite da luta, digamos, né? Tu sabe que os casos, os casos que vêm para mim, mais nesse sentido, os que vieram, normalmente foram os casos em que eu trabalhei que vieram da Defensoria Pública. Casos horríveis, horríveis, assim. E com o tempo eu comecei a fazer um negócio que é falar com o réu. Eu falei, cara, é o seguinte, eu trabalho com isso aqui, eu vivo disso. Tu está sendo defendido pela Defensoria, eles não têm gente para trabalhar aqui e tal. Eu vim aqui porque o juiz me nomeou, enfim. E é o seguinte, cara, hoje tu vai ter a melhor defesa possível para o teu caso. Dentro das possibilidades. Se tu tiver a oportunidade de ser absolvido, de receber uma pena menor, tu tem que pensar nisso como uma oportunidade. Porque tem gente que tem uma vida desregrada. Tu tem uma vida de merda, tu tá na cadeia, faz toda vida a louca, vida. mas no sentido, né? A tua vida, assim, ó. E eu comecei Tá a dar essa difícil. de me meter na vida dos caras, assim, Letícia, de um jeito. Falei, cara, ó, eu vou dar o melhor por ti, mas assim, ó, tu tem que fazer alguma coisa da sua vida. Olha quem sou eu, né? No começo, olha, isso é uma coisa Eu engraçada. também Porque, assim, fazia, não vou dizer que eu não faço, eu faço isso até hoje. Bom, eu não fazia isso. Daí, com o tempo, eu pensei, cara, esse caso que vem eu, aí da defesa, cara, eu vou ter que. Eu penso assim, ó, se esse cara daqui a pouco nunca teve. A maioria, quando tu vai fazer defesa de pessoas que são assistidos da defensoria, a maioria esmagadora. O defensor nunca foi lá na cadeia conversar com ele. Está sendo processado há 4, 5, 6 anos, o defensor nunca foi lá. E eu digo, ó, cara, ninguém nunca foi falar contigo. Eu tô há dias estudando esse teu caso aqui para fazer o melhor por ti. E eu comecei a pensar assim, cara, se tem alguém que ele vai ter que escutar, porque é o seguinte, ó, no júri tu não consegue esconder o teu modo de atuar, não é que nem no escritório que tu produz claro que lá e não. tal, que tu diz Tá pro ali cliente, face não, a eu tô face com fazendo o ele. máximo por ti e tá lá peticionando ele. No júri não, no júri ele vai ver. Tu disse que vai usar tudo, ele vai ver se tu usou tudo. Tu disse que vai ser a melhor defesa, ele vai ver. E ele vai Tá ele ali, vai te dizer depois. Ó, doutor, realmente, aqui, ó. Então é o seguinte, ó, eu comecei a pensar assim, cara, se tem alguém que ele vai escutar nessa vida, pode não me escutar, mas eu vou tentar, entendeu? E eu já tive casos, prof, de réu que eu fiz da defensoria que me ligou 1, 2 anos depois para me falar, doutor,
tô aqui com a minha mulher, morando na praia, a gente abriu uma empresa, tá vendendo isso, sabe? E, cara, Vale a pena, né? Eu acho que esse momento vale a pena. Mas, Felipe, deixa eu só te perguntar uma coisa aí pro pessoal. Na pandemia, né, que a gente acabou esquecendo de falar, né? O júri era tão vivo que vocês imaginem agora, em época de pandemia, né? As preocupações de uso de máscara, a preocupação do júri virtual, né? Essa questão do contato, de a gente se preservar do contato. Mas cá entre nós, eu não sei tu, né? Mas óbvio, com toda a cautela, utilizei máscara, tudo, mas a vida eu continuei com as mãozinhas um pouco mais próximas, assim. Mas é difícil, né? Tu identificar tudo isso. Aquela discussão do júri na modalidade híbrida, de poder o advogado ou o promotor não estar, como queria propor o CNJ, né? Um advogado não estar no plenário, um réu não estar no plenário é ferir de morte um júri. Né? No final, o júri que eu fiz foi na modalidade presencial, mesmo na pandemia, e usamos máscaras, os jurados eram cidades do interior, os jurados estavam ali próximos, não teve a distância que eu vi nos teus, que tivemos a distância, né? Alguns né, mais distante, e eu tive uma testemunha ouvida por videoconferência. Né? Esse negócio das testemunhas... Uma testemunha. Né? A testemunha da defesa ainda. Pois é que aí que tá, né? O Tribunal do Júri, como estratégia de trabalho, até, eu não sei agora, a gente está quase uma hora, ela corta, esses dias um colega disse que permanecia um pouquinho, não sei. Eu acho que ela não tá mais cortando, Felipe. Esses tempos eu fiz uma que não cortou mais. Porque eu digo mas vamos assim, encaminhar daqui a pouco. Eu não sei como tu trabalha isso, mas hoje eu aproveito o máximo que eu posso da instrução plenária, que é aquela que acontece lá no dia do júri. Porque é muito importante. Imagina, o que é o julgamento lá? Você vai fazer o julgamento de um caso que está 1, 2, 10 anos sendo processado e o promotor vai lá mostrar vídeos de audiências que aconteceram, vai ler depoimentos que estão transcritos, mas é diferente do jurado enxergar aquela testemunha, claro, estrategicamente isso vai variar de quem você quer que o jurado enxergue ou não. Mas eu digo assim, hoje eu tenho aproveitado muito mais a instrução plenária, inclusive para aproveitar o meu tempo de debate, no sentido de confirmar depoimentos com as testemunhas, de confirmar, mostrar vídeos, enfim, aumentando o meu tempo, porque dali eu já começo a introduzir o meu trabalho. Mas nessa percepção do jurado enxergar os atores, de enxergar onde dói naquela testemunha, se ela fala com segurança. E isso para todos os lados, tanto para acusação quanto para defesa, né? Não tem como dizer de forma de abranger todas as situações, mas eu digo assim, ó, hoje eu valorizo muito essa questão de trabalhar ali no dia do jurado ver e eu poder falar para o jurado, vocês viram aqui, vocês sentem, a pessoa vem aqui. Isso influencia muito. E esse negócio da tela, ele faz a gente perder tanto essas questões de percepção, porque o jurado só está vendo ali, escutando a testemunha, mas presencialmente ele sente ali a tensão, ele sente como se portam os atores no processo, se o promotor, se doeu nele aquela questão, se é ruim para ele. A gente perde isso, sabe? E houve uma tentativa, até o Hércio, eu acho que foi do Hércio, uma tentativa de um plenário todo virtual. Horrível, 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 horrível. Hoje a gente sente falta. Hoje, pelo como está se dando, a gente não tem plateia. Eu não vi casos ainda em que tenham plateia. No Rio Grande do Sul, pelo menos, as comarcas estão
cada juiz mais ou menos define, ó, se vai deixar usar máscara, se não vai, enfim. Mas aí tinha duas questões que eu não queria deixar de esquecer aqui, mas uma delas, prof, me permite prosseguir. Vamos lá para as duas, vamos nessa. É, por exemplo, a questão da ênfase, que no tribunal do júri, o jurado, você tem um processo aí, que nem no Rio Grande do Sul, processos são físicos. Você tem lá um punhado do meu tamanho, aqui, 1,80 m de páginas de processos. O jurado ele não sabe o que ocupa 2 linhas e o que ocupa 500 páginas. Então, daqui a pouco tem um elemento extremamente forte para o Ministério Público que ele tenta trazer, mas você não dá ênfase, tratando aquilo como se não fosse nada demais. Da mesma forma, você pode pegar ali 2 linhas do boletim de ocorrência de uma menção de uma pessoa que nem veio para o processo, e eu já fiz isso, e trazer isso como se isso fosse determinante naquele processo. Para mim, isso é uma das melhores ferramentas que a gente tem, porque aí a gente consegue mudar de fato o rumo de julgamentos. Com certeza. Você tem ali, e eu digo isso muito pela questão do seguinte, ó, às vezes a gente tem advogados que estão numa preocupação de não deixar nada em aberto, de ó, o promotor falou, tu vai ter que rebater. Tem gente, eu recebo muito isso também, e se eu não souber o que falar? E se eu não souber o que... Gente, tem casos, o promotor fez uma parte que eu viro as costas e deixo ele falando sozinho. E daqui a pouco eu olho, terminou, doutor, ok, volto da onde eu parei. Eu não tô nem aí, sabe? Porque ele quer fazer concentração uma júri é importantíssimo. Em algo que me prejudica e eu falar, doutor, ok, falou, ok, vamos seguir daqui. Aquilo ali não é importante para o processo, não é importante para mim. E outra, defesa falar por último, os jurados vão esquecer isso aí se eu não der relevância, que é diferente do que, e é um troço muito comum. E eu digo isso porque assim, eu levo, todo júri que eu faço, eu levo um monte de gente para ou assistir ou trabalhar comigo. Tu não vai rebater isso? Tem que ir lá, tem que falar isso. Gente, se eu for rebater essa questão, eu vou estar dando ênfase para um troço que é horrível para nós e que às vezes eu não tenho nem como justificar. Se eu deixar desse jeito aqui, muitas vezes, não dá ênfase porque está sendo trabalhado ali, o jurado daqui a pouco nem sabe mais, porque é uma quantidade de informação também que eles recebem. Claro, isso trabalhando em questão de estratégia, né, prof? E também que são coisas que o júri virtual acabam... Claro, porque tu perde o time. Na audiência ontem, por exemplo, eu estava... Bom, tu viu? Eu estava com problema no áudio do computador. Né? Eu tinha que escutar num, baixar no outro, foi uma coisa completamente terrível. E tu imaginas, nem pensar. Essa questão da ênfase é um binômio, né? Se tu dá ênfase, tu abre o quê? O debate. Tu abre espaço de fala. E se a gente for trabalhar e pensar em estudar o júri, o espaço de fala é poder. Tu tá dando poder para uma tese, né? E isso tem como assistir, a depender. O pessoal tá perguntando se tem como assistir júri online. Tem, esses tempos eu fiquei sabendo, não sei se aconteceu, né? Mas em Santa Cruz ela iria fazer online. Não sei se no final fez e ela iria disponibilizar o link. Mas, gente, depois eu coloco ali, tu pode assistir, se for oportunizado, se tiver o sistema, né? Mas não seja algo usual. Mas eu não sei se chegou a ter em Santa Cruz, né? Mas, enfim, gente... Desculpa, prof. Não, eu acho que tudo depende, né? Porque, por exemplo, no júri que eu fiz lá em dezembro, né? A gente teve, não plateia, mas tivemos assistência. Ela acabou permitindo os familiares, enfim, né? E mais, e tem locais que a gente não tá sendo permitido, né? Realmente sem plateia, né? Aí tivemos os estagiários, tem local que não está sendo permitido. Gente, a última impressão é que fica, como disseram,
E uma coisa para deixar bem clara aqui, só para finalizar essa questão da ênfase que foi ótima, lembre que fala é poder. A defesa fala por último. E aí, rapazinho? Doutor Bernardo, você por aqui. E é espaço de poder, gente. Pense que a fala é poder. Olha só, ó, surgiu aí o Manuel. TJ Paraná transmite júri todo dia pelo YouTube. Maravilha. Né? Nós tivemos os júris, né? Os júris, o próprio júri, né? Do Bernardo teve a oportunidade, assim, não sei se está disponível, né? Mas essa do TJ aí, ótimo para do Paraná para assistir. Obrigada pela dica, Emanuel. Cara, é que assim, ó, pelo menos no Rio Grande do Sul há uma discricionariedade em relação a isso. Tem juiz que diz, olha, não pode filmar, não pode gravar meu júri, não quero por causa da identidade dos jurados, enfim. Tem júris que eles deixam o áudio ao vivo, é que assim, de alguma forma tem que ser publicado, tem que ter uma publicização desse júri. Passo Fundo, o juiz estava transmitindo ao vivo no YouTube, mas isso varia muito, assim, ó, porque eu tive recentemente a juíza não queria, a gente conversa, né? A grande parte dessas questões... Já vou descer. Desculpa, Felipe, mas... Não, eu tava olhando... Cara, eu sou vítima de um pequeno ditador aqui. Para tudo que eu quero sofrer. Eu estava dizendo aqui que hoje não existe uma regra. Ali os juízes eles vão decidindo, ó, vou deixar ter plateia, vou deixar não usar máscara. Existe uma determinação e quem, por exemplo, no meu plenário não vai precisar usar máscara, ele está assumindo um risco ali de caso alguém seja infectado, de ter alguma responsabilidade. Mas, assim, gente, boa parte dessas questões se resolvem em conversa. A gente tem que pegar o hábito de ir antes lá conversar com o juiz doutora. Sabe que é difícil? Eu faço isso sempre, não sei tu, prof. Às vezes até conversar com o promotor, para saber, sabe, para essa questão da diplomacia. Acho muito importante. Porque às vezes é isso que, por exemplo, foi fazer um júri no interior, às vezes tem promotores no interior que se acham os donos da cidade, né? Eu sou promotor da cidade. E daí vem um advogado da capital, ele quer mostrar que não, que aqui é nós no interior. Então, assim, ó, a gente passa de tudo. Às vezes tem gente que é muito receptiva, que você tem um tratamento excelente, mas eu já tive casos em que tu entra num plenário, parece que entrou numa trincheira de guerra. Parece que o promotor e o juiz já te odeiam desde que tu nasceu e tu nem sabe. Então, assim, ó, às vezes é interessante conversar, dependendo da cidade. E outra, o júri no interior, o júri na capital, ele muda, né? Muda o aspecto, por exemplo, tu vai no interior, o júri ele movimenta a cidade. As pessoas conhecem os envolvidos, as testemunhas, elas querem saber, plenário cheio. E na capital, muitas vezes, em razão da quantidade de plenários, parece que é um troço que acabou, é mais banal. Tipo, as pessoas estão acostumadas com o crime e tal. Mas no interior ele tem uma repercussão bem interessante, é bem legal. Até por isso essa ideia de discurso engessado não cola, né? Você não pode trabalhar o mesmo discurso sempre. Ainda mais nessa questão de públicos totalmente diferentes, culturas diferentes. Felipe, tu ia falar mais uma questão. Eu ia falar... Aqui, eram duas. E eu quero, porque eu adorei a dica. Não, essa vamos lá. Assim, ó. E olha, eu vou te dar um exemplo de um caso, porque eu gosto de exemplificar. Se eu me passar aqui, tu me para, prof. Eu só estou aí pelo horário, né? Que eu fico pensando, né? O pessoal tá pensando que a gente é louco, né? Eu falaria sobre processo penal a noite inteira. Contando, pensando em estratégias, coisas. A nossa audiência de ontem, tirei aprendizados fantásticos. Que satisfação. Eu fico com uma satisfação enorme poder dividir. Não, assim, olha, fui trabalhar uma vez olha só que louco.
fui fazer uma defesa na cidade do interior também. Havia um Corréu defendido pela Defensoria Pública. E eu sempre chego, gente, assim, ó, você Rafael disse que a gente pode continuar, vamos continuar. Eu fico. Olha aí, ó. O pessoal vai ficar, vamos falar. O Neburgo também, vamos nessa. Olha, vocês estão pedindo aí. E eu sempre chego pensando assim, ó, em primeiro lugar, respeito com todo mundo, não pessoalizar nada, tratar com respeito promotor, com juiz, a defensora. Só que a defensora, ela era uma defensora novinha, assim, sabe? E ela não me deu brecha, assim, sabe? E eu pensei, putz, né, cara? Daí isso me dá uma sensação ruim, por quê? Porque o que acontece? A minha intenção não era prejudicar o cliente dela e eu queria que ela soubesse isso. Mas ela estava totalmente fechada e ela quis mostrar que ela estava fechada. E isso me gera uma preocupação, por quê? Cara, imagina se o colega ali, defensor, começa a meter o pau no meu cliente inovando alguma coisa que eu não espero. E daí ela se fechou ali para nossa chegada e tal. Cara, isso foi um júri, assim, ó, dá pra fazer uma live de tanta treta que deu nesse júri. Júri treta. Júri da treta. E na hora da defesa dela, ela foi com a defesa toda escrita. E ela praticamente foi lendo ali as questões. E o promotor pegou isso dela. E ela disse que era o segundo júri da vida dela. E o promotor pegou e o que ele fez? Ele começava a fazer perguntas para ela. E ela esquecia os jurados para responder ele. E ela ficava ali, doutor, não sei o quê. Ele pegou isso dela. E aí é que eu digo, gente, você tem que convencer o jurado, não o promotor. Se o promotor não está entendendo a tese, o problema é dele. E ele viu que ela estava caindo nessa. E normalmente você tem que se ligar, quando a gente tem cara de jovem ainda, que isso é usado para fazer a gente perder o raciocínio, perder o fio da meada. E ele começou a questionar, e ela trouxe julgados. Ele, tá, mas qual câmara é esse julgado? Ele, esse aqui é da câmara tal. Mas essa aí não dá, né, doutor? Mas doutor, essa câmara... E ela ia na onda. E daí, quando vê, gente, cara, ela começou a querer meter pau no meu cliente, assim. Só que, assim, a situação dela era 10 vezes pior que a minha. Eu falei, cara, eu não queria, sabe? Eu vim aqui lá queria paz e amor, principalmente para a defensora aqui. Falei, cara, não dá. Daí eu tive que destruiu. Mas não era ideia. Felipe, deixa eu falar uma rapidinha. Um promotor uma vez disse assim, dava um júri pauleado, né? Guerreado, assim mesmo, aqueles que eu não gosto porque eu não sou assim, né? Aquele, né? E aí o promotor disse assim, não, é que vocês estão tendo aula, né? Usou o fato de ser professora para tripudiar, né? Ela explica assim porque ela está querendo dar aula, ela está aqui, tem os alunos, está querendo dar aula. Aí eu disse assim, bom, né? Tive que, sei lá de onde eu tirei, né? Respirei e disse assim, não vou discutir com eles, eu vou responder para os jurados. Senhores jurados, realmente, eu sou professor, não sei quantos anos, mas, né? Só não respondam para ele que vocês estão entendendo, porque senão a gente acaba com esse júri. Segurem aí e respondam depois. Cara, Porque a gente tem essa cara de jovem, assim, tu chega, não preciso dizer, né? O perfil era um promotor truculento, promotor, né, dono da comarca, e achava que, né, porque eu tinha mencionado que eu era professora, ele usou isso para ir pelaquela questão técnica, para te tentar tirar o foco, e eu respirei, olhei para os jurados, não respondi para ele, respondi para os jurados. Mostrem depois o quanto vocês estão entendendo, meus queridos. E bom, vamos seguir. Cara, por isso mas tem dias que eles não sabem o que a gente consegue fazer, né? Essa questão do autoconhecimento, porque a gente tem que ir para o júri sabendo que é aquela história que a minhoca não nada. O peixe tá vendo a minhoquinha ali, ele vai lá e morde a isca. O promotor, quando ele faz a parte, quando ele pessoaliza o negócio, tu é professora, tu é novo, né, doutor? Não deve ter feito muito, por isso que tá falando isso aí.
O senhor tem carinha de que não sabe mesmo. É a minhoca ali nadando. Você pensa, olha, a minhoca não nada. Isso aí é, ó, se eu morder... Porque o que acontece? Se a gente morde gente... E às vezes o advogado nem se liga. Ele fala, não, vou mostrar que eu não sou isso aí. Fala, doutor, o senhor está enganado porque eu estudei ali, eu fiz isso, eu fiz aquilo e não sei o quê. Passou 5 minutos ali, pronto, dei a resposta que ele merecia. E onde é que eu estava mesmo? E os jurados ali, o réu ali, ninguém entendeu nada de você, foi lá e gastou uma energia, caiu. Gastou o tempo de defesa também. Gastou tempo, pior. Porque lembra que uma maneira de ganhar isso também é uma estratégia, tem que ir focado. Quando o promotor é malvadinho nesse sentido, aí ele tem que ir focado para dizer em algum momento, eu sou tão profissional, em outros termos, né? Sou tão profissional que isso não diz respeito ao processo. Vamos trabalhar no que diz respeito ao processo. Eu tenho defesa, eu tenho um foco. Me desculpem, mas eu tenho que trabalhar aqui, eu fui paga para isso, é para isso que eu estou aqui. Já vamos continuar? Né? Com toda a delicadeza, gente, porque não dá para morder essa isca. A gente tem que ser consciente que isso é usado de forma estratégica. Isso é usado de forma estratégica. Olha para o lado e fala, doutor, a gente não está aqui para falar da minha idade. A gente está aqui para falar... Eu acho tão fino quando fica isso. E assim, ó, e segue o baile. E a gente tem que ter consciência que a gente pode usar isso a nosso favor também, né? Eu lembro de um caso de uma comarca do interior, que o promotor, ele era da academia, estudava, fazia um curso, era no Rio Grande do Sul, o júri era no Rio Grande do Sul, ele fazia um curso em São Paulo, não sei o quê. Isso é interessante você conversar, por quê? Chegou na hora do júri, ele começou a trabalhar algumas questões filosóficas, falar da Segunda Guerra Mundial, viajando na maionese, viajando. E eu pensei, cara, se ele continuar assim, fechou, porque ele está perdendo o tempo dele. E daí eu comecei a instigar ele, falei, doutor, o senhor está falando desse autor aí, mas eu acho que o senhor está equivocado, que ele não escreveu isso. Ele vai lá e continua. Não, você vai lá no ego dele, é o que fazem com a gente, você pode fazer também, mas de forma sutil, porque às vezes o cara nem se liga. Cara, quando vê, passou 1 hora, o cara não trabalhou a prova do processo, nem sabe. No júri que eu fiz com uma colega recentemente, que ela me convidou, o promotor perguntou se a gente se importava que ele pegasse a arma dele para dar uma demonstração para os jurados. Isso não faz, olha, você não fazer o menor sentido para o processo, para a prova dos... Não fazia o menor sentido. E eu falei, não, eu quero ver aí a demonstração. Ele foi lá, na bolsinha dele, tirou as balas, foi lá e começou a mostrar as partes da arma para o jurado. Eu pensei, cara, pode ficar 1 hora assim, ó. Para mim tá ótimo. Felipe, a Suelen está dizendo ali, Suelen, querida, um beijo especial para ti, querida. E para todo mundo que está nos assistindo, né? Mas a Suelen assistiu um júri teu, que foi tu e o outro colega que eu não lembro, mas eu lembro que as gurias, não só a Suelen, as gurias, enfim, que foram, acho que a Malu, a Vitória, um monte das gurias da Hiperfapa lá, ficaram encantadas, muito empolgadas com o júri. A Suelen hoje é colega também. Que legal, já é colega também, eu fico muito feliz. Muito obrigado por essa lembrança. Cara, eu adoro lembrar desse júri, eu sei qual é. Porque no fim eu tive contato com o pessoal, muitos me chamaram e tal. E depois a gente foi lá dar uma aula sobre o Tribunal do Júri, para aquele júri lá. Nossa, olha só, esse júri, sem a turma da Rita, olha que galera legal, que galera legal. Fiquei muito feliz. E nesse júri... Elas são ótimas. Esse júri que a gente fez depois... Olha que louca a história desse júri, prof. O João, colega, fez comigo e o João, ele ia para os... Ele ainda estava se encontrando ali no plenário. Ele não tinha ainda feito sustentação. Daí falou, Felipe, hoje eu vou falar. Hoje eu vou falar. Daí a gente chega no júri lotado de gente. Daí a secretária do juiz falou, gente, desculpa não avisar vocês e a minha turma da Uniriter para ver. E daí aí é que tá, cara, porque assim, ó, é uma pressão. Você tem a defesa para fazer, se você não está concentrado no caso. Eu lembro que tinham que trazer cadeiras porque não tinha o suficiente. E lá é um plenário que tem bastante espaço para pessoas. Olha, não tinha nem onde sentar. Nossa, esse júri assim, foi demais, demais. Eu lembro desse plenário. E daí a gente tem que... É que nem eu falei.
como a gente iniciou na live hoje, deu problema. Quando tu chega, tu pode ter surpresa. Já aconteceu de eu chegar no júri e, como eu estava estudando antes de sair de casa, meu roteiro, esqueci o roteiro em casa. Já aconteceu de eu estar saindo de casa, bati o carro. Tipo assim, ó, tenho 20 minutos Eu para chegar rasguei no a saia plenário. no Júlio dos Gêmeos. Rasguei Ah, 2 saias no Júlio dos Gêmeos. Deixei o celular cair do 3º andar. Cheguei com o celular quebrado. São coisas terríveis. cara, e a gente tem que estar na cabeça assim, olha, deu problema, mas ó, tá tudo ok, tá tudo, sabe? Acontece. Ir para o júri tranquilo, não. Porque assim, ó, se a gente não começa a trabalhar esse controle, isso é um negócio para a vida, né? Por isso, assim, ó, eu comecei a meditar pra caramba, comecei a trabalhar muito essas questões para ter esse controle, gente, para melhorar esse controle, Bah, porque o controle 100% a gente nunca vai ter. Alguma coisa pode dar errado e você não pode se apavorar. E né? isso é importante porque, assim, ó, você perder a cabeça, perder o fio da meada, perder a linha de raciocínio no júri, por qualquer coisa, na hora que você precisar argumentar o que precisa, você vai estar com aquilo lá na cabeça e não vai sair. Então é muito importante, a gente. Olha, cara, se for lembrar, olha. Tem esse, Suelen, tem júri esse ano, eu acho, vai sair em Alvorada. Esse daí seria o máximo, Felipe, junto. Ah, eu sabe que. É Nem eu pauleira falo, esse. Esse daí é não muito me convida que interessante. eu vou. E Alvorada. Gente, eu sou advogada criminal e a minha, como é que se diz? O Felipe fez o recorte dele no júri, né? É óbvio que eu gosto e eu começo a falar com ele porque aqui já, né? Mas, tipo, por enquanto ainda não é minha vida. Esses guri capazes de me levar para ser minha vida, eu vou morar aí no plenário. Ele, o Jader, enlouquecidos. Mas, enfim, é muito, como se diz, né? Aquela é onde a gente parece que é aquela sensação da sustentação oral ampliada ainda, né? Porque tu fica o dia inteiro daquele jeito, pensando, vivendo, 1, 2, 3, o que for, né? O tempo que durar. Mas eu acho que é um espaço, como a gente conversava esses tempos, né, Felipe, que ainda que é possível se fazer um recorte na advocacia criminal e se especializar mesmo nisso, porque homicídios a gente sabe sempre vai existir, né? E o júri está aí sendo questionado, discutido, mas né, até que tudo se repense, é esse júri que nós temos e é fantástico de se fazer, indiscutível dizer que não é, né? E, e a cada júri, como né, a cada dia na nossa profissão é um aprendizado. Né? Eu acho que as gurias iriam né, hoje ainda mais amar. Quanto foi esse júri aí que estava lotado? Acho que foi Quando uns 4 foi? anos, né? Uns Nossa, 3 anos atrás. deve ter Três, uns quatro anos. 3, 4 anos atrás. Uns É, 3 anos. Olha, por faz. aí. Faz tempo. E imagina hoje, hein, pessoal? Imagina hoje. Eu adoro, né? Olha que no começo, nos meus primeiros plenários, eu não falava para ninguém que eu ia ter vídeo. Não falava para ninguém. Eu não quero ninguém lá porque eu não. Sabe aquela coisa de. Eu, Louco! Hoje eu adoro quando tem gente no júri. Eu adoro. Antes eu pensava assim, não, eu só publicava depois que passava. Olha, ontem teve júri e tal. Eu tinha, sabe? É aquela coisa de. Todo mundo tem o seu tempo, né? Todo mundo tem. Todo mundo. Até assim, ó, eu. Como eu te falei, eu levei vários colegas já para trabalhar comigo. Tiveram colegas que fizeram 1, 2 ali acompanhando, daí no terceiro você fala, hoje eu quero, hoje eu estou pronto. Sabe? É muito aquela questão de vocês irem e se sentirem cada vez mais à vontade no espaço. E quando achar que dá, vai lá e faz. Vai lá e, sabe, experimenta. Mas não... Mas assim, é que tem muita gente que coloca... na verdade, a gente mesmo, né? Se coloca diversas barreiras e a gente nós somos muito críticos conosco. muito. Pensando assim, se eu não fizer de forma perfeita, eu não vou fazer. Se eu não tiver 100% preparado, eu não vou. Só que a gente nunca vai estar. A gente Tem que nunca vai fazer. estar 100% preparado. E É que nem outra, TCC que nunca termina.
Nossa, não é isso, é verdade. A gente assim, ó, você vai, eu digo para tudo também. Você vai esperar tá 100%, tudo certinho, você não faz nada. Você não faz nada. E outra, alguma coisa vai dar errado, alguma coisa vai sair do plano. Alguma coisa vai sair do plano. E a graça do negócio é esse. Você ir aprendendo a se ajustar conforme as coisas acontecem. Isso é muito massa. Olha, Felipe, eu já me empolgo. foi ótimo. Acho que a gente tem que dar um tempo para essas pessoas, né? Né? Mas dizer que a gente pode fazer outras, né? E Suelen falou isso nos primeiros instantes da live, tá ali. Se o primeiro plenário foi sozinho, foi com as gurias, né? Foi com a Bruna, com a Vicky, com o escritório das gurias, Sim, né? a Bruna era amiga da estagiária da Juíza de Canoas, e a Vicky era amiga da estagiária, e a Vicky foi estagiária da Defensoria de Alvorada, e ali naquela época, olha, a gente fazia Alvorada, Canoas, assim, ó, quase toda semana, acho. Ou de uma semana assim, outra não, ali. E aí que tá, né? Advogado novo não tem muito trabalho, não tem, vai estudar. Eu acho maravilhoso advogado novo. Gente, quem é advogado novo tem que comer oportunidades. Tem que estar comendo com coisa aqui, sabe? Tem tempo livre, não tá abarrotado de processo, vai estudar, vai fazer. Olha. Porque se tu, advogado novo, que é bom, que quer aquilo, tu pode ter certeza que tu vai começar e vai fazer e depois não vai ter mais tempo. Porque a coisa vai dar certo. Hoje eu não consigo mais assumir júris como dativo como antes. Eu volto e meia penso como eu queria, sabe? Porque antes era só, eu vivia em função disso, tinha um ou outro cliente, eu vivia em função desses júris dativos. Toda semana eu estava estudando. E é isso aí mesmo, tem que fazer, gente. Não dá para se melindrar muito, tem que meter a cara aí. Porque daí o que acontece? Essa época foi crucial para eu amadurecer e para hoje eu construir defesa de forma única, peculiar, sabe, com as peculiaridades e com esse pensamento de que o próximo júri sempre vai ser o melhor. E isso eu digo para vocês, ó, quem trabalha comigo e para o pessoal que faz o curso que eu tenho disponível, eu digo assim, ó, vocês terminaram esse curso, agora é o compromisso da vida. O próximo sempre tem que ser o melhor da vida. O próximo sempre tem que ser o melhor da vida. Eu tenho um júri agora que eu assumi, que eu vou fazer em Floripa. Horrível. Vai ter que ser o melhor da minha vida. Então eu vou ter que me virar para fazer a melhor defesa que eu nunca fiz até hoje. E assim a gente vai evoluindo, assim a gente vai progredindo. Isso aí. Então tá, Felipe, só te agradecer aí pelas dicas, pela disponibilidade, pela parceria, por tudo, dizer que eu desejo aí muito sucesso para ti, tá? Para a Tamara, para o escritório de vocês aí. Só vejo coisas boas, porque, acima de tudo, tem algo que é muito importante, que é a energia, né? Vibrando, né? Né? Num tom bom. E, acima disso, né? E junto a isso, né? O comprometimento com o que se acredita, sabe? Então, sucesso para vocês. Obrigada por a gente estar junto aí nessa e até uma próxima. Prof, eu sempre... Tu já ouviu isso naquela palestra que eu comentei contigo ontem. Eu disse isso. E nós, a gente que quer crescer na vida, que quer evoluir, a gente tem que sempre ter humildade de reconhecer que a gente não faz tudo sozinho. E eu sempre digo que a minha vida foi construída com várias mãos, vários dedos, várias pessoas. E uma delas eu tenho a honra de dizer que foram as tuas, de poder ter me apresentado uma matéria. E, gente, isso faz toda a diferença. Você, assim, ó, a pessoa que te ensina eu acredito nisso. Com amor, e é o que eu te mandei hoje, que a Prof. Letícia, ela é um ser humano incrível. Antes de ser professora, ela é um ser humano incrível. Isso faz toda a diferença, porque eu sempre digo que eu não queria ser criminalista, eu nem conhecia direito penal. A única certeza que eu tinha, eu não queria ser criminalista.
Daí você vai lá e tem pessoas pacientes, pessoas que amam o que fazem, olha, que inspiram. E eu tenho orgulho e a honra de dizer que você é uma das minhas inspirações e que, graças a você, e posso dizer a professora Mari, que foi muito paciente também comigo, que eu adoro ela também, me iniciaram em algo que hoje é minha vida, que eu faço com amor, que eu tento reproduzir isso nos meus atos. Essa minha entrega, isso que tu passa para nós, teus alunos, eu te chamo de prof até hoje, não vejo problema nenhum nisso. Essa inspiração que tu passa, esse amor que tu nos passou, hoje eu tento passar com aquilo que eu faço, me entregar naquilo que eu faço e daqui a pouco vai que inspire alguém também e mude tanto, impacte tanto a vida dessa pessoa como vocês impactaram a minha. É bom. Ai, que lindo esse plenarista falando essas palavras que me convenceram. Que lindo. Dizer que é uma alegria, né? E eu acho que esses tempos tu comentaste algo nesse sentido, né? Que legal eu e a Mari, né? Termos sido tuas primeiras professoras, também teve o Marcelo, mas mulheres inspirando aí no mulheres inspirando no processo penal, né? Nesse espaço, na advocacia, né? Na discussão de processo, né? Eu acho isso muito interessante, muito legal. Eu acho que isso demonstra a tua sensibilidade também. Bom. Então tá, prof. Um beijão. Um beijo, Beijão gente. Muito obrigado gigante. pelo tempo que vocês despenderam. Um tempo precioso e importante. O tempo de vocês é importante demais para nós, porque a gente está fazendo isso para vocês. E eu só vou fazer uma ressalva. Só deixa eu falar, o Lucas ali, o Lucas muito engraçado, dizendo, né, que é ganhar leite e leva chimarrão na aula. Até isso me tiraram agora da pandemia, né? Não posso mais ter um chimarrão na aula, levado por quem? Pelos alunos, né? Não, essa aí tem que conquistar, gente. Só dizer, eu não fico respondendo aqui, professor, as mensagens que sobem, porque senão eu fico lendo, daqui a pouco eu me perco. Mas aqui, ó, às vezes eu dou uma olhadinha. Então, gente, muito obrigado pelas mensagens. Fiquem com Deus. Prof, fica com Deus. Sabe que você está sempre aqui. Conta comigo e é nóis. Beijão, gente. Beijão, gente. Até a próxima aí. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu dar tchau. Sair. Tchau, gente.